No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, meninos e meninas. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kleber Salles e bora lá para mais uma edição do nosso Papo de Rádio, no ar em várias emissoras aí, aproximadamente 20 emissoras na web, no ar pela Super Rádio 90,9, dentro do meu humilde programa Show da Manhã, todas as sextas-feiras às 9 da manhã e a qualquer momento pelo YouTube também, que você pode acessar lá o nosso canal Rede KS e ouvir as edições do Papo de Rádio, as edições da primeira temporada e as edições desta segunda temporada que tá sensacional, tá bem legal e a gente tá aqui com mais um super entrevistado, mais um convidado de garbo e elegância aqui no nosso Papo de Rádio hoje. Vamos lá então, senhoras e senhores. Ele que faz parte aqui do nosso programa, do Show da Manhã, né? Tá de segunda a sexta junto comigo no programa Show da Manhã, trazendo aí as notícias do esporte, fazendo aquele resumão aí sempre nos finais de semana, no meio de semana. Ele que acompanha também o Pouso Alegre Futebol Clube e é um apaixonado por rádio, um maluco, louco, um trilouco por rádio, como diz o nosso amigo Wagner, lá de Salvador, né? Quem está junto com a gente aqui, junto comigo hoje, é o Carlos Pérez. Tudo beleza, meu caro Carlos Pérez? Felicidade de ter você aqui, viu, rapaz? Kleber Salles, a alegria do Brasil. Olá para você, que bom participar do Papo de Rádio, por onde já passaram nomes importantes do rádio do sul de Minas e do rádio brasileiro, e fazer parte desse grupo de entrevistados para mim é uma honra muito grande, como é também uma honra muito grande fazer parte do nosso Show da Manhã com um momento esportivo. A honra é toda minha, a felicidade é toda minha de ter você como um dos grandes colaboradores aqui do Show da Manhã. Já é, né, dono do programa praticamente, viu, rapaz? Você pode fazer o que você quiser lá no Show da Manhã. Aliás, a gente tá com, né, um projeto aí, né? Até eu não sei se quando essa entrevista nossa for pro ar, não sei se esse projeto vai estar no ar ou não. Que é tudo, né, um tempo meio, a gente vai prevendo o futuro aqui, né? Mas estamos com vontade de falar de rádio no nosso programa também, porque é um negócio que a gente mais ama fazer, né? E o Carlos, né, gente? Eu conheci o Carlos lá no grupo Loucos por Rádio, né? Do nosso amigo Célio, do Marcião, do pessoal todo lá, né? E foi assim, é incrível como que, né, eu não lembro exatamente como é que foi, Carlos, o convite, mas eu vi você falando alguma coisa de esporte, alguma coisa de segunda divisão lá, e falei, poxa, o cara manja pra caramba, vou ver se eu chamo ele pra fazer um momento esportivo que estava meio parado lá na geladeira. E o Carlos manda desde então, não falhou nem um dia sequer, rapaz. Eu falto o meu programa e você tá lá sempre firme e forte, né, Carlos? Foi numa tarde, eu acho que de segunda ou terça-feira. De repente eu fiz algum comentário lá sobre futebol e você me chamou, né? Eu acho que foi até no próprio grupo. Eu tô aqui com o programa, tal, você não quer fazer? Eu falei, vamos fazer um teste? Quarta-feira tem rodada do Campeonato Brasileiro, eu te mando alguma coisa, você vê se você gosta. Se você gostar, a gente continua e tamo aí. Legal, né? É porque eu acho que você já tinha comentado, né, também que trabalhou com esporte no rádio, e aí eu falei, poxa, vamos ver se dá certo. E deu mais do que certo. E nós somos pé quentes, né, Kleber? Porque nós subimos 2 vezes com o Pouso Alegre já no momento esportivo. Tá vendo só? Que maravilha, hein? Do momento esportivo, pé quente, né? Com o Carlos Pérez dando as notícias do Pouso Alegre Futebol Clube, como se ele morasse aqui em Pouso Alegre, sabe todos os detalhes, o RG, o CPF dos jogadores todos. O Carlos Pérez é o Milton Neves com deficiência visual aqui. É o Milton. Mas aí a gente personifica, né? Porque
como eu acompanho bastante, sofro e entro em desespero aqui com o São José, disputando as divisões de base do Campeonato Paulista, e aí eu acompanhei durante muitos anos no rádio a trajetória do São José, então a gente sabe que é mais ou menos o mesmo sofrimento, a mesma rotina, né? Uhum. No caso da torcida de Pouso Alegre, sofrimento nem tanto, porque o time só sobe. Então, e a gente busca, né, as informações, a internet ajuda bastante, e a própria vivência mesmo de acompanhar bastante esses campeonatos das categorias de base. Eu gosto bastante mesmo, troco de jogo de Copa do Mundo por jogo do São José, cara. Então, o pessoal me acha maluco e tem razão. Sensacional, né? Mas você, além do São José, você torce pro Corinthians também, né? Exatamente. Corintiano também, tá certo. É por isso que eu tô por dentro realmente dessa questão do sofrimento, porque não tá muito fácil torcer pro Corinthians hoje em dia não, viu? Tá complicado, né? Não é fácil não. Do jeito que andam as coisas, daqui a pouco o Pouso Alegre passa o Corinthians. Já pensou? Não, eu falei que o meu sonho é ver o Pouso Alegre disputando uma Taça Libertadores da América. Eu tava falando, já projetando isso, qual que é o caminho, né? Perguntei lá no grupo para vocês até, porque eu que não entendo nada de futebol, nós pergunta para quem entende, né? Quais são os caminhos aí, né? Mas isso aí. Mas, meu amigo Carlos Pérez, agora falando de rádio, né? Que é o nosso assunto preferido aqui. Futebol já é interligado também, né? Porque o rádio e o futebol, né, acabam andando juntos aí, que a gente acompanha. O rádio é o grande divulgador do futebol, né? Né? Os comunicadores aí, os que fazem parte da área do esporte, realmente são marcantes no rádio, né? Muitos deles que estão na TV começaram no rádio também, né? Pois é, e a gente estava falando aí de esporte no interior, sobretudo, quem divulga de verdade, para valer, o esporte nas divisões de base, nos campeonatos menores, é o rádio. É o rádio que faz todo esse trabalho. O rádio é o grande companheiro do torcedor, não só no interior, como nos grandes centros também. E agora de uma forma globalizada, né? A internet te permite acompanhar o rádio esportivo de onde você sentir vontade. É verdade. E como que tudo começou, Carlos, no rádio para você? Como é que você começou a gostar de rádio e depois você teve também uma passagem aí pelo interior de São Paulo também, né? No rádio, no esporte. Aliás, você estava um tempão na geladeira e eu te tirei da geladeira também, né, rapaz? Você teve um hiato muito grande aí na sua carreira, né? Mas como que tudo começou? Eu acho que eu comecei a gostar de rádio pelo jeito já dentro da barriga da minha mãe. É mesmo? Porque é um negócio que vem desde sempre. Uhum. E eu sempre tive esse sonho de fazer rádio. Não imaginava que fosse uma profissão tão difícil, sobretudo no interior. Uhum. Né? São poucos aqueles que vivem exclusivamente do rádio e quando fazem dessa forma tem que trabalhar bastante para poder dar um salário, né? A gente ouvindo rádio, sobretudo na época da nossa infância e adolescência, né, Kleber? A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Uhum. Então ali no final dos anos 80, década de 90, o rádio tinha muito glamour ainda. Então eu ficava imaginando, né, que eu ia fazer rádio, ficar rico e não sei o que, aquela coisa toda, né? Depois a gente vai conhecendo a realidade, vai vendo que não é bem assim, mas mesmo assim o amor pelo rádio continua sendo muito grande. Ah, sim. Mas aí como que surgiu a sua primeira oportunidade no rádio? Como é que foi? Bem, eu fiz o curso do Senac, que era bastante famoso, né, na época. Eu não sei como é que está essa questão de cursos hoje em dia, né? Talvez a oferta seja até maior por conta da questão do ensino à distância. Sim. Mas assim que eu fiz 18 anos, a minha carteira de motorista, diríamos assim, que foi o curso de radialista. Uhum. Eu era doido para fazer esse curso, então logo eu fiz 18 anos, meus pais me matricularam, e aí eu terminei o curso
e procurei espaço numa rádio que se chamava Rádio Vale, onde eu percebia, né, na condição de ouvinte, que muita gente tinha oportunidade de começar a carreira lá. E a emissora era administrada por um radialista chamado Lano Brito, até hoje eu tenho contato com ele, e foi ele que me deu a primeira oportunidade. No primeiro momento era apenas para eu ouvir o programa e ver como é que funcionava, mas logo no primeiro dia eu já saí falando. Primeiro assim, né, 30 segundos, depois 1 minuto, depois um bloco, e aí no final eu já estava apresentando os programas esportivos da rádio. E foi tudo sempre na área do esporte mesmo que você acabou entrando no rádio, né? Eu sempre trabalhei na área de esporte. Sempre tive bastante vontade de trabalhar com o rádio não esportivo, mas acabei ficando no esporte, né? Foi onde as portas me foram abertas e eu acabei continuando. Fiz rádio aqui na minha região durante 8 anos. Depois teve esse lance, né, que você falou, eu dei uma parada grande, né? Fui fazer a faculdade, surgiram outras propostas em outras áreas de trabalho. Eu acabei deixando um pouco o rádio de lado no sentido de fazer rádio, mas sempre ali ouvindo, acompanhando, sintonizando, ouvindo rádio o dia inteiro. Por mais que esteja fora do ar, eu acho que eu fiquei fora do ar quase um mês quando eu saí da difusora para ir para a Rádio Clube. Acho que não chegou a dar um mês, mas a gente fica, né, com aquela vontade, mas fica desesperado. Fica vontade, né, assim. de querer fazer. Mas aí, rapaz, agora comentando aí para os ouvintes, estava falando aí que você é o Milton Neves, deficiente visual, né? Para quem não sabe, o Carlos é também, como eu, deficiente visual, né? E quais os desafios? Eu até perguntei isso aí para o nosso amigo Ademir também, né? Que também atua muito na área do esporte, jornalismo, né? Lá em Caldas Novas, né? Agora, quais os seus desafios aí que você enfrentou sendo locutor, sendo comentarista esportivo com deficiência visual, né? Eu acho que o grande desafio é você ter que mostrar muito que você sabe. As pessoas, em um primeiro momento, olham com uma certa desconfiança, imaginam que a quantidade de informações é muito grande para você apurar. Aí tem a questão de barreira arquitetônica. Eu lembro que foi para eu trabalhar numa rádio, e os estúdios ficavam tipo no andar superior do prédio da rádio, né? Então, naturalmente, você precisaria subir as escadas ali para se deslocar até os estúdios. Aí o pessoal ficava falando que não ia dar, que eu ia cair, que não sei o quê. É aquilo que acontece em quase todas as áreas onde o deficiente visual vai tentar se aventurar. A grande dificuldade é a questão interpessoal. Então fica aquela coisa de que você sempre precisa provar mais um pouco em relação àquelas pessoas que não são deficientes e que são a maioria das outras pessoas. É verdade, tem tudo isso, né? E você chegou a usar alguns recursos, né, como usar um gravador, o braille para fazer, ou é tudo do jeito que você faz o momento esportivo, que você faz de um modo, né, que você faz aquele esboço mental, vamos dizer assim, né? Você tudo, né, as informações... Hoje é muito mais fácil, né, Kleber? Hoje o meu celular, de vez em quando o computador aqui, mas na maioria das vezes só o celular, já é ferramenta suficiente para eu buscar todas as informações que eu preciso. Né? Então, é mais fácil a elaboração de um boletim, ainda mais no caso do momento esportivo, que ele fala de eventos que já aconteceram. Né? Então, você tem... Os recursos tecnológicos te permitem buscar uma quantidade grande de informações acerca desses eventos. Mas quando eu fazia o plantão esportivo, propriamente dito, que era a cobertura dos outros jogos enquanto o pessoal transmitia as partidas nos estádios, a gente ainda não tinha tão forte essa questão do computador adaptado, do celular com internet. Então
eu levava alguma coisa pré-pronta de casa, escrito em braille. Eu sempre gostei muito de braille, né? Então isso para mim não consistia tanto em dificuldade, né? Tanto que vinha trabalhar com o braille depois, né? Como consultor, revisor, professor de braille, né? Acabei fazendo do braille até mesmo uma outra profissão, né? Mas e aí era um bom e velho rádio escuta. A gente ia fazendo. E naquela época, o Kleber, não tinha tanto futebol em FM. Então a gente tinha que ficar sintonizando os jogos em AM, era uma dificuldade grande, mas como eu levava esse esboço dos materiais prontos de casa, isso tornava a captação dos resultados um pouco mais fácil. Mas nem se compara com o que seria feito hoje. Hoje seria muito mais tranquilo. É verdade. Tanto é que você... Daí de Jacareí, né? Acertei a cidade, né? Teve uma vez que eu errei a cidade. Daí da cidade de... Você me mandou lá pra Guaratinguetá. Guaratinguetá, né? É um lugar legal também, viu? Mas é mais longe um pouco. Mais longe um pouco, né? É tudo no Vale do Paraíba, né? Mas você faz daí, né? Ó, pra você ver a tecnologia, como que facilita, né? Participa aí do nosso programa aqui em Pouso Alegre, mandando um conteúdo local ainda para nós aqui, né? Tem muita gente que até achava que você morasse aqui em Pouso Alegre, os ouvintes, né? E é interessantíssimo mesmo como que a tecnologia vem ajudando, né? É o que eu falei para você, né, Kleber? Eu sou um entusiasta do futebol do interior, dos campeonatos de divisões de base, né? Então eu acho que não faria sentido eu trabalhar aí com você e não falar do Pouso Alegre. Mesmo que o Pouso Alegre não estivesse vivendo esse momento tão maravilhoso que está, eu sinto como meu dever, e até como prioridade dos nossos boletins, a gente trazer as informações do Pouso Alegre. Aí eu acabo falando também, né, das outras equipes do sul de Minas, mas aí numa proporção um pouco menor, porque as cidades são relativamente distantes, né, embora a internet hoje una muitas coisas, né, mas eu sempre procuro falar também dos outros times da região. Eu acho que a gente precisa trazer para o rádio essa realidade, esse lado B do futebol também, e fazer isso com bastante amor, né? Eu faço realmente com muita alegria. É muito gostoso falar do Pouso Alegre, mesmo eu não estando aí, então, né, perto legal de vocês, mas é muito gostoso, é um noticiário que é legal de preparar. Muito bom, viu? A gente fica muito feliz aí, né, com todo esse empenho seu aí, com, né, essa participação brilhante aqui no nosso show da manhã, né? Muito bem, estamos conversando aqui com o Carlos Pérez. Você sabe que eu aprendi lá no curso online que eu fiz com o Marco Aurélio, rapaz, que a gente tem que de 5 em 5 minutos falar o nome do entrevistado. Acho que já tem uns 15 minutos que eu não tô falando, eu sempre faço tudo errado. do que eu aprendi, mas para quem ligou o rádio agora, para quem está ouvindo, né, nesse momento, o Carlos Pérez hoje batendo um papo de rádio com a gente aqui. E, Carlos, agora vamos falar aí de quem que você curte, né? Quais as pessoas que te influenciaram, né, pro rádio, que você admira aí ao longo da trajetória aí, você que ouve rádio já desde a barriga da sua mãe. Conta pra nós, o que você mais gosta de ouvir no rádio? Fala aí pra gente. Ô Kleber, você sabe que a vida da gente é feita de ciclos, né? Então tudo começou ainda na minha infância ouvindo AM. Eu acho que muitos de nós começamos a gostar de rádio através dos grandes nomes do rádio AM, né? Que infelizmente hoje vem perdendo um pouco desse espaço, né? Esse rádio falado para dona de casa, essa coisa toda, infelizmente tem perdido um pouco da sua força, o que é uma pena. Uma pena mesmo. Mas esses caras, na nossa infância, na nossa adolescência, eles eram grandes astros, né? Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, Gilberto Barros,
no esporte, Fiore Giliotti, Oswaldo Maciel, Osmar Santos, Oscar Ulisses, que tá aí super bem ainda, né? Então eu comecei ouvindo essas rádios, Rádio Globo, Rádio Record, né? A Rádio Capital, também os programas de rádio aqui na minha região, né? Tinha o Valdomiro Moreira, o Roberto Barbosa, que morreu agora nesse ano de 2020, Gilberto Vasconcelos, que depois foi meu chefe, me deu muitas broncas, uma festa. Que eu tomava de bronca do Gilberto Vasconcelos, era impressionante. Mas assim, o cara mais legal, talvez um dos caras mais legais com quem eu trabalhei, porque é justamente o cara que te ensina. Né? Isso é legal. Foi maravilhoso ter trabalhado com ele. E outros tantos. Eu então comecei realmente ouvindo rádio AM. Depois eu entrei no Instituto Padre Chico, que é uma escola para cegos. Hoje já não existe mais, né, esse tipo de escola. O governo federal está tentando implantar de novo as escolas especiais, mas isso é uma outra coisa que sabe-se lá se vai dar certo. Mas aí lá eu comecei a acompanhar o pessoal ouvindo FM. Claro que já existia FM na minha cidade e tal, mas foi a partir do Padre Chico que eu comecei a me interessar por FM. Aí virou geral, viu, Kleber? Aí eu passei a ouvir Jovem Pan, Nova FM, Transamérica, as rádios dos anos 90. Estilo de rádio completamente diferente daquele original. Você foi o inverso de mim, porque eu comecei ouvindo FM e depois em 98 eu comecei a ouvir AM. Então, o negócio é louco, né? Mas é mais ou menos... Aí depois, Kleber, vem as famosas namoradinhas da adolescência. E era a época forte do pagode. Aí teve uma época que Carlos Pérez ouviu pagode, era Líder FM. Sensacional, era Líder FM, uma rede de rádio com mais de 100 emissoras espalhadas pelo Brasil, que foi brutalmente desfeita, né? De uma hora para outra, a rádio acabou em São Paulo, e hoje nem na internet você tem praticamente pista mais da existência da Líder FM, mas foi uma rádio precursora em muitas coisas, embora ela não tivesse tanta grife. Né? A rádio que tinha grife era a Rádio Cidade. E aí depois eu fui ficando mais velho e tal, aí veio a fase do adulto contemporâneo, e hoje talvez seja o que eu ouço mais em rádio. Coisas do tipo Alfa, JB, Antena 1, a Play FM, que abre um pouco mais esse repertório, eu sei que não sou o único que gosta. Eu também curto demais, nós curtimos muito. Pelo menos nós temos ela abre um pouco esse repertório, né? Ela toca, além daquilo que toca nas rádios adultas, algo um pouco mais popular, mais acessível, né? E é uma proposta interessante. Nós temos aí eu não sei até quando e como o Grupo Bandeirantes pretende manter esse projeto, justamente por ele ser um pouco diferente das rádios concorrentes ali mais diretas, mas me chama bastante atenção esse projeto. Então, é sensacional. Nós temos isso em comum, né? Porque tem uma rádio que eu gosto muito, não posso falar qual que é, e que o Carlos também que o Carlos não suporta, não pode falar qual que é. Dessa a gente não fala. Dessa a gente não fala. Mas você tá convidado para comer um macarrão aqui quando você vier para cá, viu? Tá certo. Comendo um macarrão e ouvindo, quer ver, só porque você falou de pagode. Pode ser uma pizza também, né, Kleber? Afinal de contas, a pizza começa, enfim, né? Tá certo. Eu gosto, ainda bem que eu falei que eu gosto, né? Porque que você não curte muito. Mas olha só o que o Carlos Pérez ouvia nos anos 90. Sensacional. Catinguelê, rapaz. Eu ouvia Catinguelê e Wakefield, cara, ao mesmo tempo. Um negócio doido. Sensacional. Como nós estamos no YouTube,
eu não posso tocar muito tempo a música, senão o YouTube corta eu. Então, deixa pra lá, né? Deixa pra lá, viu? Um abraço aí pro Catinguele. Catinguele! Eu lembro do Raul Gil, rapaz. O Raul Gil fazendo o negócio do banquinho lá com os... Eu fico pensando, como é que pode, né? Eu ouvir essas coisas. Sacanagem. Ai. Mas é isso aí. Mas, meu amigo... Ouvia não, né? Se tiver tocando no rádio, eu paro pra ouvir. Ah, não, com certeza, tudo de bom. Eu gosto de tudo um pouco. Tanto é que eu faço programa lá na Rádio Portal FM de forró e toca esses pagodinhos também no meio, junto, né? É uma maravilha. Agora, ô Carlos... Vamos falar... mas até o sertanejo, né, Kleber, dos anos 90, né, Vivendo por Viver, Zezé de Camargo e Luciano. Era sensacional, Vivendo por Viver. Chitãozinho, Chororó, Eu Menti, eita lasqueira, hein? Isso aí, você, Carlos Pérez, ouvindo esse som aí, tomando uma, hein, rapaz? Eita, Coca-Cola. Tomando uma Coca-Cola gelada. Por aí. Agora, ô Carlos... Lembra pra gente aí. Eu sou tão sortudo, Kleber, se eu beber eu passo mal, cara, então é melhor nem arriscar, né? É verdade. Vamos deixar sem só na coquinha mesmo, né? Só na Coca-Cola. Agora, você lembra de algum mico que você pagou no ar, alguma coisa, situação engraçada? Tem uma ótima, Kleber. A gente ia transmitir Campeonato Brasileiro de 2002. A gente ia transmitir Cruzeiro e Santos. Obviamente que nós iríamos fazer o popular Tubão, né? O pessoal ia narrar o jogo vendo pela televisão. E eu abri a jornada, tal, empolgado, Cruzeiro, Santos, não sei o quê, aquela coisa, preparando lá as notícias, o Cruzeiro tá assim, o Santos tá assado. Esse jogo ia passar na Record. Ah, sim. Aí, a televisão que os camaradas da rádio arrumaram deu de não pegar a Record. Rapaz do céu. E a Globo ia transmitir Gama e Corinthians. Olha. Aí eu volto, não sei o que, daqui a pouco vem Cruzeiro e Santos aqui. Não, é Gama e Corinthians. Que situação, teve que mudar de time. Então, na verdade, vamos transmitir Gama e Corinthians e não sei o quê. Teve, agora uma curiosidade, teve alguma chamada... É culpa do Bombril, viu, Kleber? É o Bombril que não colocaram na antena, rapaz. Mas teve alguma chamada antes anunciando o jogo? Não teve chamada nenhuma, não. Foi tudo feito no improviso mesmo, Kleber. Ainda bem. O jogo que tiver, vai esse mesmo que vocês vão ouvir aí a partir de agora. Mas aí é aquela coisa que existe até hoje, né? Não, nós não vamos transmitir o jogo da Globo, porque não sei o quê, porque a Globo não sei o que tem, e não sei o quê, e nós vamos fazer diferente. Vamos transmitir o jogo da Record. Beleza. Olha que a sensacional. Record não pegou. Que maravilha, viu? Essa foi sensacional, rapaz. Foi, cara. Acho que foi a história mais engraçada pela qual eu passei. E teve uma vez também que a cadeira quebrou e eu estava no ar lendo alguma coisa e tive que continuar, né? Ah, sim. Tomei um tombo. O tombo no ar. No ar. Você vê que como até a Ana Maria Braga já caiu da cadeira no ar na Rede Globo. O Carlos Pérez não vai cair, né? O Carlos Pérez não vai cair, né? Agora, esse negócio de tubo, eu lembrei da história clássica que tem aqui em Pouso Alegre, né, de 1974. Vou pedir depois para o Marcos Amâncio, aqui de Pouso Alegre, contar essa história aqui para nós no Papo de Rádio, né? Mas eu já vou dar um spoiler da história. Essa vale a pena. Essa eu contei lá no grupo, né? Loucos por Rádio, né? Que estava lá um narrador aqui, depois acho que o Marcos Amâncio depois vai revelar quem que é, fazendo a cobertura pela Rádio Clube, e o Brasil perde para a Holanda, né? A Copa de 74, e ele falando o tempo todo que estava na Alemanha, aqui direto, né, da Alemanha, Copa do Mundo e tal, né? Direto de Munique, acho que é isso mesmo, a Copa de 74 foi na Alemanha, né? Se eu não estiver errado. Então eu tô falando besteira, não tô falando besteira não, né? Não, foi isso mesmo, eu não vou te precisar cidades, né? Mas foi na Alemanha, sim. Aí o Brasil perdeu e aí de repente, né, ele ficou revoltado e tudo, e ele
para o pessoal aqui de Pouso Alegre não desconfiar, né? Ele estava isolado num sítio aqui e tal, não queria, já estava nessa época fazendo o isolamento social dele. E aí então, o pessoal achava realmente que ele estava na Alemanha. De repente o Brasil perdeu e aí ele foi pro bar, né, aqui conhecido como Irapuru, né? A lanchonete do Irapuru, e aí o pessoal falou, mas você não estava na Alemanha, rapaz? 2 horas depois do jogo ele estava lá, eu falei, não, eu peguei um jatinho, vim pra cá, não sei o que, as histórias, por isso que eu falo que o rádio é uma ilusão, né? Coisas do rádio, rapaz. Mas essa... Tem muita, o rádio tem muita história, cara, é sensacional, mas essa aí do Cruzeiro e Santos e do Gama e Corinthians realmente foi incrível. Eu nunca ouvi uma história parecida. Eu já ouvi mudanças de escala de transmissão porque um determinado jogo é adiado, né? Qualquer coisa dessa natureza. Mas você abrir uma jornada para fazer um jogo e acabar transmitindo o outro foi realmente sensacional. E o ouvinte não soube, evidentemente, dos bastidores, né? Mas a gente estava lá, né? Ai. Você, né, já está meio que preparando a escalação dos times lá e de repente é outro jogo que vai... A sorte é que o meu trabalho ali de retaguarda de estúdio não mudava muito, né? A não ser o mico, né? De eu ter sido um portador da mensagem de que a transmissão seria uma e não outra. Olha, né? Só. Tirando isso... tirando isso, né? As histórias aí de Carlos Pérez e você tem alguma história, algum momento que você destaca como, né, um momento de emoção aí para você no rádio, tanto pode ser da sua trajetória ou de repente do rádio aí como um todo, o que você destaca aí de um momento emocionante? As pessoas que ainda lembram do trabalho que eu fiz no rádio aqui na região. Que legal. Ainda tem gente que lembra, que fala dos resultados que eu dava e da forma como eu abordava os ouvintes, né? Então eu acho que isso é muito legal. Que legal, né? Faz um tempo que eu não atuo mais aqui na região, porque acabei fazendo outras atividades completamente diferentes, né, do que eu fazia no rádio, né? Me tornei professor e aí mudou muita coisa, né? Mas assim, quando você encontra alguém que lembra do seu trabalho, é muito legal. Porque bom, né? A gente vive ouvindo em corredor de rádio que a gente não é insubstituível, e de fato a gente não é, né? Se a gente parar aqui, alguém vai fazer no nosso lugar. Sim. Isso até faz um certo sentido, mas saber que você faz parte da lembrança afetiva de alguém é algo muito legal. Com certeza. É bem legal mesmo. Eu tenho essa sensação também, quando eu tenho um ouvinte, rapaz, que me acompanhou em todas as rádios, ele deve estar ouvindo lá o Papo de Rádio, com certeza. Mandar um abração para ele, o Luiz Caipira, ele me ouviu desde quando eu comecei na Rádio Clube, depois eu fui para a Difusora, ele continua me ouvindo, e ele mora na cidade de Palmital, eu acho que é no interior de São Paulo mesmo, você deve saber qual cidade é. É lá no interior de São Paulo, né, lá perto de Presidente Prudente, se eu não me engano, é bem longe. É longe, né, e ele acompanha pela internet e tudo, eu acho muito legal, muito bonito isso aí, né, o pessoal que lembra da gente, né, da época. E ele curte o trabalho desde 2002, né? Esse é um ouvinte que eu posso dizer que está aí, né? Acompanhando a gente desde o comecinho também, né? Mas eu tô pensando aqui que boa. Eu abri muito o coração, viu, Kleber? Não é todo mundo que conhecia essa minha fase mais assim, popular hits, como se fala hoje, viu? É mesmo? Você abriu o seu coração aqui, você fala? Você bem que desconfiava, né? Mas não é todo mundo que sabia disso, não, viu? Olha só, hein? Então, é o Carlos Pérez abrindo o coração, meu. Arquivo confidencial. Eu duvido, Kleber, que mais alguém se lembra da fase popular da Energia 97. Rapaz, essa aí... tem um amigo meu aqui que como é que fala? Tem 87 mil rádios na casa dele também, e lembra dessa época aí, o Edmauro da Virtualcast,
deve lembrar com certeza dessa época aí. Eu cheguei a ouvir, que lembra, mas é tão obscuro o negócio. Eu cheguei a ouvir, quando eu fui para São Paulo em 1994, eu cheguei a ouvir a Energia tocando rap, rapaz. Eu não sei se é a mesma Energia 97. Essa rádio mesmo. Ah, eu lembro dessa rádio tocando rap. Aí depois de muito tempo que eu fui ouvir o Domênico Gatto fazendo o Energia, como é que chama lá? O Estádio 97. Aliás, Domênico Gatto, nós queremos você aqui, hein, Domênico Gatto? No currículo do Domênico Gatto consta que ele trabalhou aqui em São José dos Campos, né? Eu não me lembro dessa fase, né? Eu era muito criança, mas consta que ele trabalhou na antiga Band FM de São José dos Campos, que não é essa Band que voltou a ser Estéreo Vale, é uma outra Band que teve na cidade. Ah, sim. Olha só, hein? Eita, nós... Carlos Pérez é uma verdadeira enciclopédia do rádio. Nós já estamos meio que já dando vida aí a essa ideia, esse projeto. Aliás, não é bem esse projeto, na verdade, você já fazia lá com o Ademir Silva, né? Fiz durante um tempo com o Ademir. Um quadro falando de rádio, né? Isso que é legal, contando as notícias do rádio, né? Como é que surgiu essa ideia de vocês aí de fazer esse bem bolado? Foi parecido com o nosso projeto, né, Kleber? Né? O Ademir ouviu lá as minhas intervenções e perguntou se eu toparia fazer para ele, e nós fizemos durante mais de 2 anos esse projeto. A maioria do tempo foram boletins gravados, né? Mas agora, já nessa reta final aí, momento de pandemia, eu fazia ao vivo com ele, e era bem legal. Legal, né? Hein? Evidentemente que eu não tenho, né, as fontes, por exemplo, que os blogueiros, a pequena, infelizmente pequena imprensa especializada em rádio não tenho essas fontes mesmo, todas, né? Mas a gente tem uma memória aí razoável, né, que vai colando uma informação na outra, tal, e aí a gente montava o boletim com o Ademir e ficava bacana. Muito legal, né? Poxa, muito, muito bacana. Quem sabe a gente faz aí também, né? O Ademir também tá convidado aí para participar. Até a gente, né, tá falando, não quero roubar esse quadro do Ademir, não. Que essa ideia é de vocês aí, mas como a gente gosta do assunto, né? Acho que nunca é demais. Exatamente. Mais pessoas falando do assunto. Mas você sabe que o que faz a gente realmente conhecer bastante do veículo é ouvir. É verdade. Não há nada que te dê mais bagagem a respeito do que acontece no rádio do que ser ouvinte de rádio. Maravilha. Muito bem, gente, esse foi o nosso amigo Carlos Pérez. Ô Carlão, obrigado mesmo aí, viu, de você, por você tá participando com a gente aqui. Fazia tempo já que eu tava querendo bater um papo de rádio com você aqui no nosso, desde a primeira temporada nossa aqui, e deu certo, rapaz, finalmente, né, nós conseguimos aí. Ensaiamos bastante, né, Kleber? Foi um ensaio, né, intenso aqui, né, de várias maneiras. Nós tivemos até uma situação bastante complicada, né, que foi no dia que o nosso amigo Bom de Orelha passou mal, né, Kleber? A gente estava preparado para fazer e aí nós dois ficamos realmente, né, bastante mexidos com a situação, né, e acabamos deixando para depois, né? Mas graças a Deus aí tá tudo bem, né? E a gente manda aquele abraço aí pro nosso amigo Bom de Orelha, o Marcinho Bom de Orelha. Aliás, o Carlos Pérez, né, gente, que cria aí esses slogans aí. Aliás, né? O Bom de Orelha é um exemplo típico do que eu falei, né? Ele é um cara que tem um conhecimento extraordinário a respeito do rádio. E esse conhecimento se deve ao tanto que ele ouve rádio. Esse aí é bom de orelha mesmo, né? Ele é bom, não é à toa que ele é bom de orelha. Exatamente. E eu agradeço aí pelo slogan que você me presenteou aí com, né? Kleber Salles, a alegria do Brasil. Eu achei sensacional. E essas coisas, elas simplesmente acontecem, né? Não há nada combinado.
Pois é, eu ainda vou fazer a vinheta ainda na voz. Agora eu não sei se eu posso mais fazer na voz do Carlos Bem-TV, porque agora o Bem-TV, né, está a voz dele bem presente aqui em Pouso Alegre, lá na Massa FM. Eu não sei se ele vai ter autorização de fazer, né, a Kleber Salles, a alegria do Brasil. Já pensou, rapaz? Que da hora, hein? Kleber Salles, vem aí. Kleber Salles, no SBT. Mas eu agradeço aí, né? Não só pelo slogan, mas pelas suas brilhantes participações aí no Momento Esportivo. E, pessoal, que quiser ouvir aí, quem está ouvindo a nossa entrevista e não teve oportunidade, ouça de segunda a sexta-feira no nosso show da manhã, 15:10, o Carlos Pérez entra no ar com o Momento Esportivo. Aliás, para quem está ouvindo o Papo de Rádio nesse momento, o Carlos Pérez já vai, né, tomar uma aguinha e vai entrar no ar daqui a pouquinho. Né? Exatamente. Vou tomar um cafezinho ali esperto. Tá certo. Aproveitar, né? E para deixar a voz aquecida para fazer certeza. Mais uma edição do Momento Esportivo. Sexta-feira, sabe como é que é, né? Vem aí um fim de semana cheio de atrações. Com certeza. Brigadão aí, viu, Carlos? Mais uma vez aí por essa super participação aqui no nosso Papo de Rádio e os microfones abertos aqui para suas considerações finais aqui, viu, meu querido? Pode falar o que você quiser. Você tá ensaiando bem, hein? Ah, microfones abertos? Tá. Microfone aberto. Então, você tá ensaiando bem, hein? Ai. De repente, né? Já estamos aí, né? Foi sem querer, rapaz. Olha pra você ver que coisa. Não, tá bom. Não há de ser nada. Você já pensou se você concretiza aquele projeto de eu falar aquela frase? Ia ser sensacional, viu? O bom é que o povo não tá entendendo nada das piadas internas nossas aqui, né, rapaz? Não tá entendendo. O duro é se alguém que não deveria ouvir estiver ouvindo, né? Ai, que coisa, hein? Já pensou? Mas é isso aí, Kleber. Você que tá ouvindo aí o nosso Papo de Rádio e tá curtindo a nossa conversa, você é o verdadeiro ouvinte de rádio. Porque você procurou um programa que te faz companhia, que quer deixar o seu dia mais leve e que tem como objetivo exatamente esse, de fazer companhia, de estar junto com você. A gente não tem a pretensão, de repente, de ser o programa que toca mais músicas, embora a gente seja apaixonado por música, mas a gente tem a intenção de ser o programa que te faz companhia, que te dá bom dia, que tenta levantar o seu astral, trazer notícias boas e deixar a sua vida um pouco mais leve nesse momento tão difícil para todos nós, que é esse momento de pandemia, essa situação toda de tantas perdas, e a gente está aqui para tentar te fazer feliz e ser feliz junto com você. Eu acho que essa é a grande essência do rádio, é fazer companhia, é ser um veículo de comunicação amigo. E por mais que estejam mexendo na configuração do rádio, a gente não pode deixar com que esse veículo perca a sua vocação original, que é justamente essa, de ser o amigo certo de todas as horas. É isso aí, obrigado aí, viu, Carlos? Maravilha, falou bonito aí, hein, rapaz? Obrigado então pela sua participação aqui no nosso Papo de Rádio e até daqui a pouquinho, hein? Já o Carlos Pérez volta então aí, viu? Esse é o único convidado que eu não vou me despedir agora, porque já que ele volta aqui no nosso programa. Até lá então, viu, Carlos? Até daqui a pouco. Até viu? Já. Para quem tá ouvindo pela Super FM, pela Super 90, já o Carlos Pérez com o nosso Momento Esportivo. E você que é ouvinte do nosso Papo de Rádio, né? A gente volta na semana que vem com mais um super convidado aqui na nossa programação, hein? Até lá! Papo de Rádio. Papo de Rádio.